Que a paz de Deus ilumine o seu dia e traga bênçãos para a sua semana. Bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente vai mergulhar num drama político de altíssimo risco, lá do século VI a.C. É uma história com espionagem, uma performance artística chocante e uma verdadeira guerra de propaganda. Nossas fontes para hoje são o capítulo 27 do livro de Jeremias e, claro, os comentários do estudioso Charles H. Dyer, que ajudam a gente a montar esse quebra-cabeça. E o cenário é crucial. Estamos em Jerusalém, por volta de 593 a.C. A cidade é um estado vassalo, sabe? Controlada pela Babilônia. E o clima é de intriga. Totalmente. Segundo Dyer, embaixadores das nações vizinhas, tipo Edom, Moabe, Tiro, estão todos ali na cidade para uma reunião secreta. O objetivo? Formar uma aliança para se rebelar. Um barril de pólvora, então. E é nesse cenário que a nossa história começa. A nossa missão aqui é entender a mensagem, incrivelmente contraintuitiva que Jeremias foi enviado para entregar. Exato. Vamos ver por que ele bateu de frente com as vozes mais populares da época e tentar descobrir como que, num contexto de opressão, um chamado para se submeter podia ser o único caminho para a salvação. Ok, vamos começar pela cena de abertura, que é simplesmente bizarra. Deus manda Jeremias construir cangas de madeira, sabe, aquelas peças de arado? Sim, de prender os bois. Isso, e colocar no próprio pescoço. É uma ordem muito estranha. Humilhante. O que está acontecendo aqui? Olha, o Dyer classifica isso como um ato simbólico, mas eu acho que é mais que isso. Isso é arte performática como protesto político. Boa. O universal da subjugação. Ele não está só falando uma mensagem, ele é a mensagem. Era impossível ignorar ele andando por Jerusalém daquele jeito. E essa notícia ambulante não era só para o povo dali, né? A ordem era enviar essas mesmas cangas para os reis vizinhos que tinham mandado os embaixadores para tal reunião secreta. Exatamente. Ele está, na prática, vazando a reunião para todo mundo. É um ato de uma genialidade estratégica impressionante. O Dyer se baseando nas crônicas babilônicas, que são tipo os registros oficiais da Babilônia. Certo. Ele confirma o clima da época. Tinha tido uma estabilidade lá na Babilônia e essas nações viram uma oportunidade. A reunião era real e o plano era secreto. E aí chega Jeremias, no meio da festa, e em vez de um discurso, ele bota uma canga e fala, mandem uma igual para seus chefes. Isso acaba com qualquer chance de manter o segredo. Perfeito. O ato dele tem uma dupla função. Primeiro, comunica a mensagem de um jeito que ninguém esquece. E segundo, expõe a conspiração publicamente. É como se ele dissesse, Deus sabe o que vocês estão tramando, e aliás, o plano dele é bem diferente. Ok, o gesto é provocador, um teatro político. Mas um símbolo sem a mensagem por trás é vazio. Qual era a declaração que ele estava fazendo com aquilo? Imagino que seria algo como, vamos nos livrar dessa canga, né? E é aí que a história dá uma virada de 180 graus. A mensagem que vem com a canga nos versículos 5 a 7 é o oposto de um chamado à rebelião. É uma declaração, brutal da soberania de Deus. E diz, em essência, fui eu que fiz a terra, as pessoas, os animais. Eu controlo tudo e eu dou poder a quem eu quiser. Uau! Ele está tirando a agência dos reis, dos embaixadores. Está dizendo que eles são só peças num tabuleiro maior. Exatamente. E o próximo movimento nesse tabuleiro é o mais controverso de todos. Deus declara que ele, por vontade própria, entregou todas aquelas nações nas mãos de Nabucodonosor. O rei da Babilônia. Sim, e não para por aí. Ele chama esse conquistador pagão, o opressor, de meu servo. Espera um pouco. Chamar o inimigo número 1, o tirano, de servo de Deus. Isso soa como traição. Como é que Jeremias sobreviveu ao dizer isso em público? Com certeza ele foi acusado de ser um colaborador, sem dúvida. Isso era politicamente explosivo. O termo servo aqui não significa que Nabucodonosor era um fiel. Significa que ele era um instrumento. Uma ferramenta. Uma ferramenta sendo usada para cumprir um propósito divino, que no caso era o juízo sobre Judá. A mensagem desafia aquela visão simples de nós contra ele, sabe? O ponto é que o propósito de Deus não se limita às nossas caixinhas de amigo e inimigo.
Então a escolha que Jeremias apresenta não é entre liberdade e opressão. Não. A escolha que ele apresenta entre sobrevivência e aniquilação. A mensagem é dura. A nação que se recusar a botar o pescoço no jugo da Babilônia, ou seja, que se rebelar, vai ser punida com espada, fome e peste. Nossa. A submissão, por mais humilhante que fosse, era o único jeito de preservar o povo. Lutar contra a Babilônia era lutar contra a vontade de Deus para aquele momento. O que nos leva ao centro do drama do capítulo. Jeremias não era a única voz profética ali. Tinha muitos outros. E eles diziam o que todo mundo queria ouvir. E aqui a gente tem um conflito direto, uma verdadeira guerra de narrativas. O Der destaca que Jeremias, 3 vezes no capítulo, adverte o povo: não deem ouvidos aos seus profetas, adivinhos. Ele fala com todo mundo, embaixadores, o rei, os sacerdotes. Ele está tentando combater a desinformação em todas as frentes. Em todas as frentes. E qual era a mensagem desses outros profetas? A mensagem deles era o completo oposto da de Jeremias. Era otimista, nacionalista e, claro, super popular. Eles diziam: vocês não servirão ao rei da Babilônia. A vitória é nossa. Era a mensagem do vai ficar tudo bem. Tenho que admitir, se eu estivesse em Jerusalém naquela época, acho que eu ficaria do lado deles. A mensagem deles fala de esperança, orgulho, liberdade. A de Jeremias soa como derrotismo. E essa é a questão central, né? O dilema. Os falsos profetas vendiam uma narrativa politicamente conveniente e emocionalmente satisfatória. Jeremias oferecia uma verdade complexa e dolorosa. Contra uma mentira simples e agradável. Exatamente. A gente vê essa mesma dinâmica hoje. A verdade inconveniente raramente ganha um concurso de popularidade. E Jeremias acusa eles de mentira em nome de Deus, dizendo: eu não os enviei. A questão vira uma de discernimento. Como saber quem estava falando a verdade? É a pergunta de $1 milhão. Uma pista está na especificidade das profecias. Os falsos profetas fizeram uma promessa bem concreta. Eles disseram que os utensílios do templo, que já tinham sido levados para a Babilônia... Numa deportação anterior, certo? Isso, em 597 a.C. Eles prometeram que esses objetos voltariam em breve. Uma restauração rápida, milagrosa. E como Jeremias responde? Ele vai com tudo. É um confronto brutal. Ele vira a profecia dele de cabeça para baixo e diz: não só os tesouros não vão voltar agora, como os que ainda restam aqui, as colunas de bronze, o grande tanque, tudo, também serão levados para a Babilônia. Que golpe! Enquanto os outros diziam: o que perdemos vai voltar, Jeremias dizia: preparem-se para perder tudo o que ainda tem. É o fundo do poço da verdade dolorosa. Mas o que é crucial e que mostra a diferença é que Jeremias não termina na destruição. Ele acrescenta uma promessa de longo prazo. Ah, é. Sim. Ele diz que esses utensílios ficariam na Babilônia até o dia em que Deus se lembrasse deles e os trouxesse de volta. A restauração viria, mas no tempo de Deus, décadas depois, não no cronograma otimista e irrealista dos outros. A esperança dele era realista, então. Não era só um desejo. Exato. Ancorada na soberania de Deus sobre a história, não no desejo humano por uma solução rápida. E o rei Zedequias, ele está no meio desse fogo cruzado. Pressão dos vizinhos para se rebelar, profetas populares insuflando nacionalismo e Jeremias no canto com sua mensagem sombria. Que dilema! Um dilema impossível. Zedequias era um rei fantoche colocado no trono pelos babilônios. A mensagem dos falsos profetas dava a ele uma justificativa divina para fazer o que ele queria. A de Jeremias exigia que ele engolisse o orgulho e confiasse numa palavra impopular. E a história nos diz que Ele cedeu à pressão, rebelou-se e isso levou à destruição completa de Jerusalém em 586 a.C. Ele escolheu a mentira confortável e o resultado foi a ruína. Falando em detalhes históricos, o Dyer aponta uma curiosidade no texto. O primeiro versículo menciona um rei Joaquim, mas o resto da narrativa se passa no reinado de Sedequias. O que aconteceu? Olha,
Dyer sugere que isso é provavelmente um erro de escriba. Um pequeno engano que aconteceu em algum ponto da cópia do manuscrito ao longo dos séculos. Faz sentido. A evidência interna do capítulo é esmagadora. Os versículos 3 e 12 mencionam os Edequias pelo nome e todo o contexto da reunião dos embaixadores nos coloca firmemente no reinado dele. Joaquim já estava morto. É fascinante. É como achar um errinho de digitação num documento de 2.600 anos. É um momento muito humano num texto divino. Exato, e é importante dizer que isso não afeta em nada a mensagem teológica. É um detalhe que os historiadores adoram, mas a mensagem central sobre soberania, submissão e o perigo da falsa esperança continua intacta. Certo. Então vamos amarrar tudo isso. De um lado da balança, temos a mensagem de Jeremias. Difícil, impopular, que exige humildade. Submetam-se, aceitem o jugo, porque esta é a vontade de Deus agora. E do outro lado, a mensagem fácil, popular, sedutora. Lutem, rebelem-se. Uma mensagem de orgulho e otimismo que apela a todos os instintos. A história provou qual era a verdade. Mas no momento da decisão, A mentira era muito mais atraente. a análise deste capítulo realmente nos mostra o desafio de proclamar uma verdade que ninguém quer ouvir. Jeremias não era popular, mas era fiel à mensagem. E isso exigiu uma coragem imensa. De fato, a história de Jeremias é, no fim, um profundo estudo de caso sobre o mercado de ideias e a natureza da verdade. E ela nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. E qual seria essa pergunta? Em meio a tantas vozes que nos cercam, na mídia, nas redes, na política, cada uma com sua versão da verdade, sua promessa de solução rápida, como a gente pode aprender a discernir? Como distinguir entre uma verdade difícil que salva e uma mentira reconfortante que leva à ruína? Deus abençoe todos os ouvintes.